Parti. Pessoal, começando a nossa aula, então, e conforme o pessoal for acessando, eu vou autorizando aqui. Hoje nós vamos falar a respeito de acentuação gráfica e um pouco a respeito da reforma ortográfica. A parte que fala sobre o hífen, nós vamos ter que concluir amanhã, porque senão vai ficar muita coisa, muito pesado, para que vocês possam compreender hoje, tá? Todas as informações. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é para que não fiquem nervosos para o processo seletivo. Primeiro, porque a empresa é uma empresa que não tem tanta experiência assim, então as provas têm um nível bastante básico, né? Então, fiquem tranquilos quanto ao processo seletivo. Uma colega de classe de vocês, né, de turma virtual, aí me passou uma prova que ela fez no município de Tuiuti. Foi uma prova bastante tranquila, bastante voltada à interpretação, a informações bem básicas mesmo. Então, é assim, o primeiro foco que vocês devem ter é confiar em vocês, confiar na formação de vocês, naquilo que percorreram até aqui, pensar também que os demais candidatos não estão se preparando há tanto tempo, então quem opta por estudar sozinho geralmente acaba se perdendo ao longo desse percurso. Eu gostaria de chamar a atenção do grupo para um aspecto, né? Alguns não seguiram o curso na íntegra, então o que acaba acontecendo? Não é que o curso não surta efeito, ou você fazer um cursinho não surta efeito, mas vai depender, né? Vai depender aí da dedicação de todos. Então, para que qualquer cursinho, processo seletivo surta efeito, é necessário que vocês estudem, né? E quando a gente trabalha, né? Quando a gente trabalha nessa questão em ensino remoto, vamos dizer assim, né? EAD, educação à distância, a gente precisa de disciplina. Então, o que eu percebi aí? Ao longo do nosso curso, algumas pessoas oscilaram no aspecto da disciplina. Então, qualquer curso que vocês forem fazer, se vocês não tiverem determinação, o resultado não vai ser exatamente o que vocês planejaram inicialmente. Então, é importante que tenham essa disciplina e esse compromisso com os estudos, tá bom? Então, o primeiro passo que eu gostaria de destacar com vocês para as próximas oportunidades, quem vai fazer o módulo de português, quem vai continuar estudando, né? Sempre tenham disciplina. E aí vai da organização de vocês até mesmo na rotina doméstica, na rotina do trabalho. Estipulem o horário que vocês vão estudar e todos os dias no mesmo horário vocês têm que estudar. A gente tem que disciplinar o nosso cérebro. Ah, mas eu tive um problema, eu tive um compromisso, eu tive uma coisa de última hora. Disciplina exige renúncia. Então você tem que renunciar a algumas coisas para que você consiga atingir os seus objetivos, tá bom? Então é assim, aquilo que vocês precisarem ao longo dessa semana, eu estou à disposição de vocês. É claro que nem sempre eu consigo responder imediatamente, mas assim que possível eu já retorno, tá? Então façam uma semana mais light, uma semana aí de revisão mesmo, e não adianta agora querer correr atrás do leite derramado. Então, o primeiro passo, leiam de novo as informações que nós colocamos lá nas apostilas, né? Assistam os vídeos que eu mando lá, os links, na parte de legislação, língua portuguesa, que são os principais. A parte pedagógica, quem não conseguiu acompanhar os autores, não tem problema, porque os autores quase que falam as mesmas coisas, e eles têm todos uma linha única, que é uma linha construtivista. Então, vocês conseguem analisarem depois, na hora da prova, foquem sempre naquilo que é mais difícil. Então, legislação e língua portuguesa, tá bom? Então, essa última semana é uma semana, assim mesmo, de revisão, de retomada e não pesar tanto a responsabilidade para que vocês possam ter tranquilidade. Não adianta também ficar pensando muito na prova. Façam naturalmente, é só mais uma etapa na carreira de vocês e aquilo que for para ser, de fato, acontecerá, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Na questão de acentuação gráfica e reforma ortográfica, né? Então, é preciso estar atento a algumas alterações e também lembrar que nem tudo mudou. Portanto, é preciso relembrar algumas regras, né? Quando a gente pensa em acentuação gráfica, a gente tem por drama do brasileiro, né? Porque o brasileiro é um povo dramático. A gente fala assim, eu não sei nada de nova ortografia, eu não consigo, não entendo mais nada, e etc.
o que a gente deve lembrar? Pouquíssimas palavras foram impactadas com a nova ortografia, com a reforma ortográfica de 2009. Essa reforma ela foi prorrogada, a implantação total dela, várias vezes, porque dizia-se que as pessoas não estavam prontas e a gente não tinha tempo ainda para ter atualizado todas as obras, todos os referenciais, etc. Mas é assim, em se tratando de processo seletivo e concurso, eles vão pegar aquelas palavras que são já figurões conhecidos de provas e concursos, tá? Então, a gente tem que ficar atento a algumas conceituações. Mas é assim, de modo geral, nem tudo sofreu alteração. Aliás, quase nada mudou, né? Muita pouca coisa mudou aí. E o mais importante para isso é a prática. Então, não tem como aprender nova ortografia se vocês não praticarem. A acentuação é exercício constante e não tem muito como colocar na cabeça de vocês, tá? Mas nós vamos fazer o possível para isso. Primeiro passo. Então, vamos compreender aqui algumas regras, né, quanto à acentuação. Os monossílabos, tá? Então, os vocábulos que têm apenas uma sílaba, eles levam acento agudo ou acento circunflexo quando são terminados em vogais tônicas abertas ou fechadas grafadas. O a, o as, e, es, o, os. Então, o já, lá, vas, fé, lê, pés, pó, dó, pós, sós. Então, são monossílabos. E eles têm aí a terminação em a, e o, certo? Seguido ou não de s. Então, acento agudo ou acento circunflexo. Lembrando que o acento agudo eu vou utilizar para sons abertos, né? Geralmente dá uma ideia de som mais agudo. E o acento circunflexo, ele é utilizado para sons fechados ou sons mais graves, certo? Então, agudo, acento agudo, sons agudos, sons abertos, e circunflexo para sons fechados. Então, monossílabos terminados em A, E e O são acentuados, certo? Vamos para frente. Vocábulos de mais de uma sílaba, que sejam oxítonos, ou chamados também de agudos, eles levam acento agudo ou circunflexo quando terminados em A, E, O e em ou ens. Então, A ou as, E ou es, O ou os, em e ens. Então, nós temos lá vatapá, está terminando em A, né? E a gente lembra a definição de quando é oxítono, quando é paroxítono e quando é proparoxítono, né? Então, transformando aí, concordando com palavra e não vocábulo, nós temos lá palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. Aí fazemos aquela tabelinha que eu ensinei para vocês, né? Escrevemos lá prop, de proparó. Então, ó, prop. Ô, Renan, só uma pergunta. Então, todas as palavras que são oxítonas, que terminam em A, E, O e em são acentuadas? É uma regra, é isso ou não? Isso é uma regra. É uma Tá. regularidade, tá? Ó, vocês vão escrever proparoxítona. E aí separa lá, né? Opa, aqui faltou letra. Então, proparoxítonas, proparioxítonas. Então, a gente faz a divisão silábica para a gente verificar, né? Então, ó, pá, tá, pá. E chamamos. Vatapá, então nós sabemos que o pá é a sílaba tônica. Desse modo, ela é uma oxítona, tá bom? Então, ó, aqui nós temos um caso de regularidade, tá? Então, leva um acento agudo ou circunflexo todos os oxítonos terminados em A, E ou O, seguido de S ou não, e em e ens, certo? O que acontece? Se todos que terminam em A, E ou O, em e em são acentuados, por conseguinte, nós sabemos que os terminados em I e em U
Não são. Então, aqui, caqui, caju, urubus, certo? Então, tá aí feita a distinção para nós. O que a gente deve prestar atenção nessa questão, né? Quando nós estamos falando de acentuação, nós devemos prestar atenção na nossa memória fotográfica, na nossa memória da forma escrita da palavra. Se eu estou em dúvida se acentuo ou não, eu devo escrever essa palavra e vou apelar para a minha memória. Se eu não sei a regra, eu vou trabalhar a minha memória e aí eu vou lembrar. Gente, travou para todo mundo ou só para mim? Aqui travou. Para todo mundo. Voltando aqui, falha de conexão, pessoal. Só um momento que eu vou colocar em tela de novo. Então, eu ia dizendo o seguinte, que quando nós temos dúvida, né, se vai acento, se não vai acento, se recebe ou não acento, a gente faz essa experiência de escrever das duas formas e aí a gente vai para a nossa memória fotográfica, tá? Que vai nos ajudar muito na resolução de concursos ou outras provas. Dando sequência, nós temos lá os paroxítonos, ou chamamos também de graves. Levam um acento agudo ou circunflexo, então levam um acento agudo ou circunflexo, os paroxítonos terminados em i ou is, então júri, caque, lápis e tênis. Então, júri, caque, lápis ou tênis, e também os paroxítonos terminados em us. Então, Vênus, vírus, bônus. Como eu tenho certeza que é um paroxítono, faço a divisão silábica e evoco aí a sílaba tônica. Então, se eu tenho lá, né, escrevo lá, paroxítona, faço a distribuição para montar a tabelinha e coloco lá. Então, ó. Lápis, eu sei que o lá é a sílaba tônica, certo? Então, aí eu tenho um caso de vocábulo pro paroxítono. Aliás, paroxítono, perdão. Então, paroxítono, está na segunda coluna, paroxítono. Então, lápis é uma paroxítona. Mesma coisa nós teríamos ali em tênis. Então, tênis, uma paroxítona, terminado em is, certo? Pois não? Ô, Renan, aí no us é só us. O U sozinho não. Só os. O U sozinho não. Tá, obrigada. Tá bom? Então, o que que acontece? Nós devemos lembrar, eu vou até conferir aqui no Bechara, para não correr o risco de cometer alguma gafe, mas eu acredito que é só o us mesmo. Na hora que eu estava digitando essa parte da aula, eu ainda não estava cansado. É só o us mesmo. Tá bom? Tá, Bom, obrigada. nada. Na sequência, nós temos aí a questão dos paroxítonos terminados em R, em L, X, N, ou uns,
ãos, ãs e ps, né? Essa regra permanece a mesma, tá? Então, já era uma regra das palavras proparoxítonas, essa questão, das palavras paroxítonas, essa questão, certo? Essa terminação. E aí, a gente deve prestar muita atenção, porque são palavras bastante comuns em concursos ou processos seletivos, tá bom? Então, vamos lá. Paroxítonos terminados em R. Então, nós temos lá caráter, vai acento. Então, onde que eu vou acentuar se é um paroxítono? A segunda sílaba contando de trás para frente. Então, eu tenho lá caráter. Então, o acento vai aqui na sílaba tônica, certo? Está terminando em R. Depois, revólver, terminado em R, certo? Conforme diz a regra, acentua, é uma paroxítona. Então, revólver, a sílaba tônica é o vol, certo? Éter, a mesma coisa, ó, aqui, antes do T, né? Então, aqui temos uma paroxítona. Depois, útil, terminando em L. Então, eu tenho útil, certo? E aqui é a minha sílaba tônica, então acentuo. Depois eu tenho amável. Então, amável, o má é a sílaba tônica, certo? Terminado em L. Então, na dúvida, faço a separação silábica. Então, se eu tenho dúvida sobre como fazer, se eu não estou conseguindo fazer na hora, descobrir qual é a palavra ali que está incorretamente acentuada ou que não está acentuada e deveria estar, eu faço a separação silábica e retomo a questão da regra. Então, se ela é paroxítona, terminada em R, L, X, N, uns, ãos, ãs e PS, né? Aí ela deve receber acento gráfico, tá bom? Então, essa regra não mudou, permanece a regra antiga, não tem alteração nesse aspecto. Aí o que acontece? Nós temos na sequência os proparoxítonos. Então, levam acento agudo ou circunflexo todos os proparoxítonos. Então, todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados. É o caso de cálido, tépido, cátedra, sólido, límpido, cômodo, todas as palavras proparoxítonas. Então, se nós dividirmos cômodo, nós vamos ter que é proparoxítona. Então, aqui, ó, paroxítona. Aí eu chamo cômodo. Então, som fechado, a terceira sílaba contando de trás para frente, eu sei que é um vocábulo proparoxítona, certo? Então, é questão de nossa atenção e de estudos. Então, é algo que nós temos que continuamente estudar para a gente ir se atualizando, tá? E a gente vai pegando o jeito aí no aspecto da acentuação. Alguns casos especiais. Aí começam algumas exceções. Agora que começam aí os casos que nos chamam um pouco mais de atenção. São sempre acentuadas as palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados. És, el e oi. Então, olha, as palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados. És, el e oi. Então, anéis, batéis, fiéis, papéis, céu ou céus, chapéus ou chapéu, né? Eu coloquei chapéus aqui, mas é chapéu ou chapéus. Ilhéu ou ilhéus, véu ou véus, corrói ou corróis, herói ou heróis, remói ou remóis e sóis, que é plural de sol. Pouco utilizado no nosso idioma, mas a palavra sol, o vocábulo sol, tem plural e o plural correto é sóis. Geralmente utilizamos essa forma gráfica em alguns textos literários, então são mais comuns de aparecerem em textos literários
do que no português coloquial. Até porque nós temos apenas um só. Então, a gente utiliza geralmente no singular, tá bom? É a mesma coisa de Brasil e Brasis, certo? Plural acontece aí. Vamos lá. São sempre acentuadas as palavras oxítonas com os ditongo aberto grafado. És, el, ois. Onde está o problema, pessoal? Herói tem acento. Heróico não. Por quê? Quero que alguém me diga o porquê herói tem acento e heróico não tem. Alguém? Porque ele não é oxítona? Perfeitamente. Então, qual é a diferença que nós temos aí entre herói e heróico? Herói é uma oxítona, certo? Então, terminando aí num ditongo aberto. Heróico é uma paroxítona. Então, na hora da prova, eu tenho certeza que se cair uma questão sobre acentuação na nova ortografia, vai cair o parzinho herói e heróico. Herói tem acento, heróico não tem mais acento, certo? Então, prestem muita atenção nesse caso especial de letra A. Então, herói tem acento, é uma oxítona, certo? Agora, heróico não tem acento. Tudo bem? Geralmente é essa palavra que cai, tá? Então, a maior parte das bancas apelam para a duplinha herói e heróico. Muita atenção. Herói tem, heróico não. Letra B. Não são acentuadas as palavras paroxítonas com os ditongos abertos grafados, ei e oi, uma vez que existe uma oscilação em muitos casos entre a pronúncia aberta e fechada. Não são acentuadas as palavras paroxítonas com os ditongos abertos grafados, ei e oi, uma vez que existe oscilação entre a pronúncia aberta e fechada. Gente, muita atenção quanto a isso. Essa é uma das maiores mudanças dentro da reforma ortográfica, que traz muita confusão para nós, e a gente percebe essa questão de variação, dessa oscilação de pronúncia aberta e fechada, em alguns casos. Algumas pessoas falam de algo proteico, outras falam de substâncias proteicas, certo? Então, algumas palavras isso fica bem evidenciado, certo? Ninguém vai falar, por exemplo, boia, né? Fala boia. Então, aí a gente não percebe essa oscilação de pronúncia aberta e fechada, tá? Então, nós temos que lembrar de tongos abertos, e oi, em paroxítonas, não utilizamos mais acento. Então, de tongo aberto, e oi. Só o e só o oi. Não usa mais acento, certo? Dentro das palavras aí paroxítonas. Então, assembleia, boleia, ideia, aldeia, baleia, cadeia, cheia, meia, epopeico, onomatopeico, proteico, alcaloide, apoio, ou apoio, né? Tal como apoio no substantivo, boia, boina, jiboia e paranoico. Palavras comuns em concurso público: assembleia, boleia, ideia, jiboia, paranoico. Então, muito, 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 muito comum que eles trabalhem com esses vocábulos, certo? Assembleia é quase certeza que em uma das alternativas haverá. A questão de ideia também, porque ideia é bem traumático para nós após essa reforma ortográfica. Jiboia sempre cai porque eles colocam a gente em dúvida. E paranoico eles gostam de colocar também. Então, são essas as mais comuns, tá bom? Na observação aqui, receberá acento gráfico a palavra que, mesmo incluído neste caso, se enquadrar em regra geral de acentuação, como ocorre em blazer, container e meyer, porque são paroxítonas terminadas em R. Então, o que acontece?
Não acentuamos as paroxítonas terminadas em E e OI, certo? Como de tons abertos. Mas, o que acontece? As que terminam em R vão ser acentuadas. Então, a gente cai naquela regra geral que tínhamos aqui, ó. Paroxítonos terminados em R, certo? Embora a gente tenha a construção aí da questão de ser ditongo, né? Ditongo aberto, nós vamos fazer a acentuação. Então, blazer, container e meia. Alguém me chamou? Alguém? Foi eu, Renan. Coloquei joia também no caso desse exemplo, também fica sem acento, né? Uhum. Sim, sim. Perfeitamente, Obrigada. Mônica. Imagina. Pessoal, então, todos entenderam essa questão? É um ponto de mais dificuldade aí na hora das provas, tá? Depois, ó, não se acentuam os encontros vocálicos fechados. Pessoa, patroa, coroa, boa, canoa, teu, judeu, voo, enjoo, perdoo, coroa. Atenção, ó. Não se acentuam, então não se acentuam os encontros vocálicos fechados. Voo e enjoo, antigamente nós acentuávamos. Então, são duas palavrinhas aí que acabam confundindo a gente. Então, como a gente tem aí o encontro vocálico, ó, duas vogais, na verdade, é um baita encontro vocálico, né? Dois ozinhos juntos aí, nós não vamos utilizar o acento, certo? Quando eles têm som fechado. Não levam acento gráfico as palavras paroxítonas, que, tendo respectivamente vogal tônica aberta ou fechada, são homógrafas de artigos, contrações, preposições, conjunções, átomos. Assim, não se distinguem pelo acento gráfico. Para, preposição, e o para, verbo, né? Pela, preposição, e pela, verbo. Pelo, preposição, né? E aqui pelo, né? Que é o verbo, e o pelo, preposição, ou substantivo. E polo e polo, certo? Que era uma preposição antiga, que nós não utilizamos mais. Então, esses pares não são mais identificados aí por acento diferencial, certo? Que nós tínhamos antes da reforma. Observação: seguindo esta regra, também perde o acento gráfico a forma para, do verbo parar, quando entra num composto separado por hífen. Então, essa regra aqui é importante, se vocês quiserem anotar, eu deixo ela mais tempo em tela. Ó, muito comum de cair nos concursos e processos seletivos agora, quando nós temos a composição, ou seja, um substantivo composto, e o primeiro elemento é o para, do verbo parar, entramos aí na separação obrigatória por hífen, e não tem acento gráfico. Então, para-brisa, não tem acentinho aqui, certo? Acento agudo no primeiro A. Não tem também o para-choque, para-lamas, certo? Ou para-lama. Não temos mais o acento gráfico, tá bom? Então, quando a gente está ali tratando da questão do para, no primeiro elemento, não tem mais acento, tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Alguém precisa de mais tempo para anotar? Tudo bem aí? Vou passar para o próximo, qualquer coisa vocês gritam. Levam um acento agudo o I e o U quando representam a segunda vogal tônica de um hiato, desde que não formem sílaba com R, L, M, N ou Z, ou não estejam seguidos de NH. Então, veja lá. Levam acento agudo o I e o U quando representam a segunda vogal tônica de um hiato, desde que não formem sílaba com R, L, M, N ou Z, ou não estejam seguidos por NH.
Vamos lá. Saúde. Ó, nós temos aí um hiato formado por U. Ele não está formando sílaba com R, L, N, N e Z e não é seguido de NH. Então, leva acento agudo. Viúva, mesma coisa. Vi-u-va. Esse U acentuado, porque temos aí a presença de um hiato, não seguido de NH e não formando sílaba com L, R, M, N ou Z. Mesma coisa ocorre em saída, caído, faísca e grajaú, certo? Mesma ocorrência. Não acentuamos, por exemplo, raiz. Por que nós não acentuamos raiz se é um hiato? Raiz. Alguém? Que termina com Z? Perfeito. Nós estamos aí com uma formação de sílaba dentro desse I ou U, né? Formando sílaba aí com essas letras. R, L, M, N ou Z. Mesma coisa com Paul, ruim, ruins, rainha e moinho. Por que rainha e moinho não tem acento se temos um hiato? Porque está ali seguido de NH. Então, o I ou U seguido de NH. Então, não tem necessidade desse acento. Não podemos utilizar o acento aí para indicar esse hiato, tá bom? Então, muita atenção, tá? Algumas pessoas costumam mudar a pronúncia de... aqui, né? Ruim e ruins. Então, as pessoas falam ruim, ruins. Na verdade, é ruim e ruins, certo? Parece estranho, mas a pronúncia correta é ruim, tá? Ele forma, na verdade, uma palavra de uma única sílaba, tá? Então, ruim e ruins. Não é dissílaba, e sim monossílaba, tá bom? É bom a gente lembrar, porque o uso consolida a forma, né? Então, de tantas pessoas falarem, fulano é uma pessoa ruim. Não é ruim, é uma pessoa ruim, certo? Bom, na letra F nós temos que não leva acento a vogal tônica dos ditongos iu e ui, certo? E aí nós temos um exemplo, né? Caiu, retribui e pauis. Não leva acento esses ditongos iu e ui. Não serão acentuadas as vogais tônicas i e u das palavras paroxítonas, quando essas vogais estiverem precedidas de ditongo decrescente. Então, não serão acentuadas as vogais tônicas I e U das palavras paroxítonas, quando essas vogais estiverem precedidas de ditongo decrescente. Então, vogal, semivogal. Então, baiuca, bocaiúva. Ó, bocaiúva sempre cai em prova, tá, gente? Baiuca também. Boiuno, caiuila, cheinho, de cheio, feinho, de feio. São neologismos, mas já estão registrados, tá? Então, a gente tem esse registro já. Feiura, feiudo, maoísmo, sainha, de saia, taoísmo e taoísmo, certo? Então, esses vocábulos, temos aí a questão do I e U, né? Precedidos aí de ditongo, né? Então, ó, o precedido de um ditongo, tá aqui, né? Eles não devem ser acentuados, tudo bem? Então, I e U, palavras paroxítonas, precedidos de ditongo decrescente sem acento, tá? Então, mesma coisa em baiuca. O I está precedido aí por um ditongo. E aí, um ditongo decrescente. Então, não precisa e não usa acento, tá bom? Depois nós temos lá, serão acentuadas as vogais tônicas I e U das palavras oxítonas, quando mesmo precedidas de ditongo decrescente, estão em posição final, sozinhas na sílaba ou seguida de S. Então, serão acentuadas as vogais tônicas I e U das palavras oxítonas, quando mesmo precedidas de ditongo decrescente,
estão em posição final, sozinhas na sílaba ou seguida de S. Então, Piauí, Tuiuiu e Tuiuius, tá? Então, Tuiuiu e Tuiuius sempre cai em prova. Eles gostam dessas palavras esquisitas, né? De substantivos aí que geram dúvidas, né? Então, nós temos aí, ó, serão acentuadas as vogais tônicas I e U das palavras oxítonas. Então, Tuiuiu, então, oxítona, tá? A gente tem a separação. Tu, yu, yu. Então, essa é a sílaba tônica. O U é a vogal tônica, vai ser acentuado. Mesma coisa, Piauí. Então, pi, au, i. Piauí. Então, nós temos aí a oxítona, indicada pelo i, será acentuada. A terceira pessoa de alguns verbos se grafa de maneira diferente. Quando terminado em "em", no caso de monossílabos, então, ele tem, ele vem, na terceira pessoa do singular. Já na terceira pessoa do plural, nós temos eles têm e eles vêm, certo? Esse acento ele é utilizado para indicar que estamos aí numa pessoa do plural, tá? Então, mantém com a nova ortografia. Eles vêm com acento circunflexo, ele vem no singular sem acento, tá bom? Então, é mantido pela nova ortografia para indicar que está aí no plural. Depois nós temos lá, quando termina em, com acento, né? Ele contém e ele convém. O que que acontece? A mudança do som de som aberto no singular para som fechado no plural. Ele contém, eles contêm. Ele convém, eles convêm. Então, a mudança. Então, muda também o sinal gráfico, né? Então, o acento gráfico muda. Do acento agudo passa a ser o circunflexo. Tudo bem? Quando termina em E, né? Com acento circunflexo, então, cre, de, le, ve e derivados, nós temos essa construção, ó. Ele crê, eles creem. Ele revê, eles revêem. Agora, a questão do creem e deem, revêem, não tem mais acento. Então, ele crê, eles creem. Ele revê, eles revêem. Então, esse em final, quando a gente acrescenta, né, ao vocábulo, não são acentuados, assim como o vocábulo de origem, tá? Então, às vezes a gente confunde isso em prova, porque a gente fala assim, não, mas crê tem acento, de tem acento, lê tem acento. Por que que creem não tem acento, né? Então, quando ele terminar em e, no singular, na flexão para o plural, ele não vai mais ser acentuado, tá bom? Então, é importante a gente lembrar desse aspecto. Então, apelem para a memória fotográfica, né? Então, a memória de vocês vai ajudar aí. Na dúvida, escrevam das duas formas. Estou em dúvida se creem tem acento ou se não tem. Aí você vai lá e escreve. Creem, põe um acento, e creem sem acento. Aí você olha, você vai lembrar, não, mas está terminando em E no final, dobrou para o plural, então não tem mais acento. Então, essa forma certa, essa forma errada. Na dúvida, escreva. Tá bom? Levam acento agudo ou circunflexo os vocábulos terminados por ditongo oral átono, ou seja, ditongo com som fraco. Quer decrescente ou crescente. Então, ágeis, deveres, jockey, túneis, área, espontâneo, ignorância, imundície, lírio, mágoa, régua e tênue. Então, nós temos aí, ó, um ditongo, certo? Que é um ditongo oral átono, um ditongo fraco, certo? Então, levam acento agudo ou circunflexo os vocábulos terminados por ditongo. Aqui, ó, nós temos lá a, geis. Então, é um vocábulo terminado por ditongo seguido de S, certo? Deveres, mesma coisa. Jockey, olha lá. O Renan, aí no ágeis, em alguns, poderia usar a mesma regrinha da paroxítona terminada em S, não seria também? Sim. É só um reforço, na verdade, mas é o mesmo padrão.
tá bom? Aí, jockey, túneis, mesma construção, seguido de S, mas aí nós temos o EI, né? Um ditongo aí finalizando o vocábulo. Depois, leva um acento agudo ou circunflexo, a forma verbal terminada em A, E ou O, que sejam tônicos, tem o som forte, seguido de lo, lá, los e las. Então, quantas vezes a gente não fica em dúvida, né? Na hora de fazer a escrita aí de um ofício, de um documento oficial, né? Se usamos ou não o acento. Quando a gente usa o acento na questão da forma verbal, né? No finalzinho aí do verbo antes do tracinho. Quando ele terminar em A, E ou O, e aí ele for seguido de lo, lá, los e las. Então, movê-lo é acentuado, a gente coloca aí o acento circunflexo, porque ele está terminando em E, o verbo, a forma verbal, e seguido de lo, certo? E aí a gente coloca o acento. Depois, também leva acento agudo a vogal tônica I, das formas verbais oxítonas, terminada em AIR e UIR, quando seguido de lo ou lá, ou los ou las, caso que perdem o R final, como em atraí-los, possuí-las. Então, ó, o verbo seria atrair, certo? Então, se a gente fosse escrever o verbo na forma do infinitivo, né, seria atrair. E aí a gente vai fazer a contração, porque ele vai juntar, né, com a preposição, e aí vai ficar atraí-lo ou atraí-lá, certo? E daí, se ele termina em air ou uir, né, aqui a gente terminaria em air, e aí é seguido de lá, a gente usa o acento quando a gente tira esse R. Então, atrair lá, certo? Mesma coisa aqui, possuir. Possuir termina em uir. Perde o R final, né? E aí a gente acentua. Então, possuir, né? Aí é no I. Possuir lá, certo? Ou possuí-lo. Letra M. Não levam acento os prefixos paroxítonos, terminados em R ou R ou I. Então, ó, interhelênico. Então, inter é um prefixo, está terminando em R, não é acentuado. Super-homem. Super é um prefixo, está terminando em R, não é acentuado. Semi-histórico. O semi é um prefixo terminado em i, então não é acentuado. Depois nós temos não leva ao trema o u dos grupos GUE, GUI ou QE, QI, mesmo quando for pronunciado hiátono. Então, aguentar, arguição, eloquência, frequência, tranquilo, não utilizamos o trema. Como forma geral, o trema só permaneceu nas palavras de origem estrangeira. Então, é o caso de Miller e suas derivações aí, milleriano, entre outros, né? Então, aí a gente usa o trema. Do contrário, não, tá bom? Leva acento circunflexo diferencial a sílaba tônica da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, pôde, para distinguir-se de pode, do presente do indicativo. Então, ele pôde ler as questões antes da prova, né? Ele pode fazer a prova agora. Então, tem uma diferença no tempo verbal. Então, esse acento é um chamado acento diferencial para indicar que estamos lidando ali com a terceira pessoa do singular, certo? E para distinguirmos, porque pode gerar erro de interpretação e se tornar uma frase ambígua. Depois, letra P, não se usa acento gráfico para distinguir as palavras oxítonas homógrafas. Homógrafas é que tem a mesma escrita, certo? Então, colher, do verbo, e colher, substantivo. Então, não temos acento para diferenciar quando se tratar aí de palavras homógrafas, que sejam oxítonas, certo? Então, devemos
Sempre, na dúvida, escreva as duas formas como você acha que é e vai pela memória fotográfica. Não é acentuada, nem recebe apóstrofo ou apóstrofe, a forma monossilábica pra, redução de para, ou seja, são incorretas as grafias pra com acento e pra com apóstrofo, certo? Então, não são acentuadas essas formas de redução da preposição para. Depois, letra R. Pode ser ou não acentuada a palavra forma, do substantivo, distinta de forma. A grafia forma deve ser usada apenas nos casos em que houver ambiguidade. Então, de modo geral, utilizem a forma sem acento. Quando que é autorizado que nós usemos o acento circunflexo em forma para distinguir de forma? Quando gerar ambiguidade. Então, vamos pensar assim: a forma tem a forma, né? A forma tem a forma de circunferência. Então, eu tenho duas vezes a palavra, uma no sentido de fato de substantivo e a outra na questão do verbo. Então, vamos colocar a forma forma uma circunferência, fica melhor, né? Então, forma ali como verbo. Então, geraria uma ambiguidade. Então, aí eu consigo colocar o acento em forma. Do contrário, não, tá bom? Então, é só para desfazer a ambiguidade. Então, ó, o exemplo, né? A forma, daí sim, forma uma circunferência. Aí nós temos que usar para não gerar ambiguidade, senão ficaria forma, forma, uma circunferência, ou a forma, forma, uma circunferência. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente utiliza o acento aí para marcar qual é substantivo e qual não, tá bom? Coloquei aqui o destaque para vocês que somente com a prática, né, e com o tempo a gente pode associar as informações anteriores. Não tem como fazer assim um compilado e enfiar na cabeça de um aluno, não dá. Então, a gente vai utilizando até que a gente se aproprie dessas informações. Vamos lá. Questão 1. Vamos fazer uma questãozinha de fixação aí. Em especialistas que têm uma habilidade especial, por que o verbo em destaque está acentuado? Letra A, porque se trata de uma palavra que possui apenas uma sílaba. Letra B, porque é uma palavra tônica diferente de tem, em ele tem estudado muito, por exemplo. C, porque a autora cometeu um erro de acentuação. D, porque ele é pronunciado com E fechado, diferente de até, por exemplo, que é pronunciado com E aberto. E E, porque o termo especialistas está no plural. Podem participar através do chat. Muito bem. Isso mesmo, pessoal. Então, a única que está certa é porque o termo especialistas está no plural, e aí nós temos a demarcação que não se trata da terceira pessoa do singular, mas sim da terceira pessoa do plural, e aí nós usamos o acento, tá? Então, aqui a gente está concordando com especialistas, que está no plural, certo? Importante essa questão. Depois, questão 2. Vamos lá. Leia o trecho a seguir. Enquanto a pandemia deixa um rastro de mortes no planeta, seu impacto na saúde mental das pessoas vem rendendo diversos estudos. Então, está lá presente no texto, né? Sobre a concordância do verbo vem, na linha 3, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Deve levar acento, pois concorda com o seu sujeito pandemia no singular. Letra B. Deve levar acento, pois concorda com o seu sujeito pessoas no plural. Letra C. Não deve levar acento e está corretamente empregado, uma vez que seu sujeito está no singular. E D. Não deve levar acento e está corretamente empregado, uma vez que seu sujeito está no plural. Podem participar.
Leiam com atenção, por favor, a opção que vocês marcaram aí. Vocês vão perceber que vocês estão cometendo um equívoco bem assim, bobinho, né? Perdendo ponto à toa. Leiam de novo, ó. Alternativa A, deve levar acento, pois concorda com o seu sujeito pandemia que está no singular. Localizem o sujeito da oração, certo? Enquanto a pandemia deixa um rastro de mortes no planeta, seu impacto na saúde mental das pessoas vem rendendo diversos estudos. Então, veja bem, analisem com calma, certo? O sujeito da oração está no singular, não está, não? Ó, enquanto a pandemia deixa um rastro de mortes no planeta, seu impacto. Impacto de quem? Impacto de quem? Das pessoas? Dos diversos estudos? Não, da pandemia, né? O seu aí faz uma anáfora, né? É um pronome que faz uma ligação com o elemento já dado. Então, prestem atenção. A pandemia é o sujeito desse período, né? Então, está no singular. Então, analisem bem o que vocês estão marcando aí no chat. Prestem atenção. Perceberam? Eu coloquei essa questão de propósito, ó. O texto está sendo utilizado somente como pretexto. Eu não preciso perder tempo lendo o texto inteiro para conseguir matar essa questão, certo? Então, muitas questões de prova são assim. O texto é usado somente como pretexto. Enquanto a pandemia deixa um rastro de mortes no planeta, quem deixa um rastro de mortes no planeta? A pandemia. É o sujeito da minha oração. Seu impacto na saúde mental das pessoas. Esse seu. Impacto de quem, gente? Impacto gerado, causado pela pandemia. Seu impacto na saúde mental das pessoas vem rendendo diversos estudos. Seu impacto na saúde mental de quem? Das pessoas, ou de quê? Né? Das pessoas. Isso aqui, ó, é meu objeto direto. Aliás, indireto. Meu objeto indireto, né? Vem rendendo diversos estudos. Aqui, ó, por que esse vem não está acentuado? Porque ele está concordando com o sujeito, que é retomado também por anáfora pelo pronome, né? E o sujeito está no singular, né? Então, o acento circunflexo só vem marcando a terceira pessoa do plural, e não singular, tá? Então, só pode ser a alternativa C. Então, não deve levar acento. Então, não deve levar acento. E está corretamente empregado, sim, uma vez que seu sujeito está no singular. Perfeito. Então, aqui, o sujeito não é pessoas, certo? Pessoas aí está como objeto. Está completando o sentido do verbo somente, né? Aí, aqui, deve levar acento, pois concorda com seu sujeito pandemia no singular. Também não. E não deve levar acento, está corretamente empregado, uma vez que seu sujeito está no plural. Não está no plural. Vou só confirmar uma coisa. Aqui, gente, não é objeto indireto, não. É complemento nominal. Ó, aqui, das pessoas. Está funcionando como complemento nominal, não como objeto indireto. Está se referindo aqui à saúde mental. Saúde mental de quê? Ou de quem? As pessoas. É CN, complemento nominal. Certo? Só corrigindo. Então, todos entenderam, pessoal, o porquê que está aí a alternativa C? Todos entenderam? Sim? Perfeito. Então, prestem muita atenção, porque muitas vezes eles colocam a questão aí apenas como um pretexto, tá bom? Bom, vamos lá para o queridinho amado de vocês, que é o uso do hífen, né? Vamos fazer a parte 1 hoje e a parte 2 amanhã.
Então, primeira coisa, o hífen, ele é utilizado com substantivos compostos, no processo de formação de palavras, quando nós utilizamos a formação por composição. Emprega-se o hífen nos compostos, sem elemento de ligação, quando o primeiro termo, por extenso ou reduzido, está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. O que acontece? O primeiro elemento, o primeiro termo aqui, ele sempre vai ser ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um numeral, ou um verbo, tá? Então, uma dessas 4 classes de palavras no primeiro termo. Então, quando eu falo ano-luz, eu tenho o que aqui? Ano é uma forma que está aí com um substantivo iniciando. Então, o primeiro termo é um substantivo. Quando eu tenho aqui, primeiro-ministro, o primeiro termo aqui é o quê? Numeral. Segunda-feira, segunda, é também um numeral. Depois, conta, é um verbo, certo? Então, a gente tem que sempre lembrar aí. Aqui, afroasiático, afro é o quê? Adjetivo, certo? Então, devemos sempre lembrar que o primeiro termo, né, da formação de palavra por composição aí, o primeiro termo sempre vai ser ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um numeral, ou um verbo, certo? Observação. As palavras empregadas adjetivamente do tipo afro, anglo, euro, franco, indo, luso e sino e assemelhadas continuarão a ser grafadas sem hífen em empregos em que só há uma etnia. Se tiver duas, tem que ter o hífen. Olha lá. Afrodescendente, nós só temos uma etnia demarcada aqui. Vou mudar aqui a cor da caneta para ficar mais visível. Então, afro é a única etnia que está sendo marcada nesse vocábulo. Desse modo, não usamos hífen, certo? Anglo-falante. Anglo, somente uma etnia marcada aqui, certo? Anglo-falante é aquele que fala inglês, né? Anglomania, a mesma coisa, né? Depois, ó, Anglomania, só temos anglo. Eurocêntrico, só temos euro, que vem de europeu, certo? Eurodeputado, lusofonia, luso, né? Aí a gente lembra da nossa origem, né, dos países lusófonos, aqueles que falam a língua portuguesa. Lusofonia é a fala do português, tá? Então, nesses casos, nós não utilizamos hífen. Agora, se nós tivermos duas etnias, nós temos que separá-las por hífen. O caso aqui, afro e também brasileiro, certo? É uma mistura de africano e brasileiro. Então, afro-brasileiro. Então, nós temos o hífen aí como obrigatório. Anglo-saxão, certo? Mesma coisa, ó, duas etnias. Então, nós temos aí o hífen obrigatório. Euroasiático, mesma coisa, hífen obrigatório, certo? Alguém tem alguma dúvida nesse aspecto, pessoal? Vocês entenderam quando a gente tem ali o caso do exemplo de uma etnia e agora de duas etnias na segunda parte? Podem responder no chat, por favor, se vocês entenderam, se está tudo bem. Perfeito. Então, nós vamos devagar para vocês entenderem. Não é difícil, é uma questão que precisamos ter atenção. É por isso que a gente precisa estudar com calma, porque é devagar mesmo que essas regras novas vão entrando na nossa cabeça, né? Tem coisa que nem é tão nova assim, é que a gente não estudava tão a fundo. Depois nós temos lá, os outros compostos com a forma verbal para seguirão sendo separados por hífen conforme a tradição lexicográfica. Então, olha, lembrem da questão da acentuação. Para-brisa, para-choque, para-lama, não temos acento. Porém, nós temos o hífen como obrigatório. Então, ó, o uso do hífen aqui é obrigatório, certo?
Então, todas as vezes que o primeiro termo, o primeiro elemento, for a forma verbal para, temos a presença do hífen, certo? Então, todas as vezes que o primeiro elemento for para, temos a presença do hífen. Os compostos com a forma verbal manda seguirão sendo separados por hífen. Então, também, manda chuva, manda lua, manda tudo, temos aí a questão do hífen obrigatório, certo? Então, para e manda, como primeiro termo, temos hífen. A tradição ortográfica também usa o hífen em outras combinações vocabulares. Então, abaixo assinado tem hífen, certo? Então, abaixo assinado, Ave Maria, salve rainha, assim, assim. Então, todos esses vocábulos vão ter o uso aí do hífen. São combinações vocabulares. Os compostos formados por elementos repetidos ficarão também hifenizados. Então, geralmente, aqui nós temos linguagens onomatopeicas, né? Então, blá, 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 lenga, lenga, reco, reco, tico, tico. Tico, tico é louco para cair em prova de concurso. Sempre com hífen, certo? Então, palavras repetidas, sempre hífen. Serão escritos com hífen os compostos entre cujos elementos há o emprego do apóstrofo. Então, serão escritos com hífen os compostos entre cujos elementos há o emprego do apóstrofo. Então, mestre d'armas, olho d'água. Então, se tem o apóstrofo aqui na sequência, tem o hífen obrigatório, certo? Depois nós temos, emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação, ou seja, sem preposição. O de, né, no meio do caminho lá, juntando os elementos. Então, não tem preposição. Quando o primeiro elemento está representado pelas formas além, aquém, recém, bem e sem. Exemplo, além-mar, bendito, bem-vindo, sem terra. Todas essas formas têm hífen obrigatório, certo? Bem-vindo tem hífen, tá, pessoal? Sem terra também, certo? Então, o hífen fica mantido, né, nesses elementos, nesses vocábulos, né, compostos, que não têm elemento de ligação, quando o primeiro elemento está representado pelas formas aí, além, aquém, recém, bem e sem. Observação. Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado, ou seja, aparece junto, sem nenhum espacinho, né? Aglutinado é que vem absorvido pelo elemento principal, ao segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte, quando o significado dos termos é alterado. Por exemplo, bendito, certo? Que é igual abençoado. Então, bendito, nós não temos o uso do hífen, certo? Então, nós não temos o bem lá separado no primeiro elemento, como é o caso de bendito, bem-vindo, certo? Bendito e bendito. Qual a diferença entre esses dois vocábulos? Essas, vamos dizer assim, esse combinado foi bendito, certo? Ele não tem o sinal de abençoado, o significado, né? Ele tem o sinal que foi bem empregado, bem explicado. Então, aí a gente usa o composto bendito, né? É a mesma coisa que dito bem, né? Agora, bendito aqui, né? É no sentido de abençoado, daí tudo junto, aglutinado aí. Benfazejo, bem feito, é igual benefício. E temos também benfeitoria, em que ocorre aqui o advérbio bem, sendo aglutinado ao segundo elemento. Tá bom? Depois, emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento está representado pela forma bal. Então, emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento está representado pela forma mal, e o segundo elemento começa por vogal H
ou L. Então, começa por vogal, por H ou por L. Exemplo, mal afortunado. Afortunado é o segundo elemento e começa por uma vogal, certo? Então, usamos o hífen. Mal entendido. Entendido é o segundo elemento e começa por uma vogal. Então, temos aí o uso do hífen. Mal-estar, a mesma coisa. Agora aqui, mal-humorado. Humorado é o segundo elemento, começa por H, então nós temos o emprego do hífen, certo? Depois, mal-limpo, mesma coisa. Porém, mal-criado, mal-grado e mal-visto, não usamos hífen. Então, por que nós não usamos hífen nesses itens? Porque depois do mal, temos consoantes. Aí, então, se depois você está em dúvida, olha depois a letra que vem depois do mal. Se for depois desse primeiro elemento mal, escrito aí o vocábulo com inicial sendo consoante, não usa hífen. Se for vogal, H ou L, aí você utiliza o hífen. Tá? As duas consoantes que são exceções aí é o H e o L. Do contrário, as outras, se forem consoantes, é sem hífen. Emprega-se o hífen nos nomes geográficos, compostos pelas formas grã ou grão, ou por forma verbal, ou ainda naqueles ligados por artigo. Então, Grã-Bretanha, abre campo, passa 4, quebra costas, certo? Então, grã, abre campo, passa 4, quebra costas. Então, nomes geográficos compostos por essas formas ou por forma verbal. Então, aqui, ó, abre campo, é uma forma verbal, né? Passa 4, o verbo passar, é uma forma verbal. Quebra costas, forma verbal, tá bom? Observação: serão hifenizados os adjetivos gentílicos derivados de nomes geográficos compostos que tenham ou não elementos de ligação. Por exemplo, Belo Horizontino. Utilizamos aí o hífen. Mato Grossense do Sul. Utilizamos o hífen em todos os termos. Ó. Mato Grossense do Sul. Depois, Juiz Forano. Então, quem nasce em Juiz de Fora é Juiz Forano. Então, temos aí o uso obrigatório do hífen. Tá bom? Até aí alguma dúvida? Não? Qualquer coisa vocês gritam, tá? Aperta a mãozinha para a aula. 5. Emprega-se o hífen nos compostos que designam espécies botânicas, planta e fruto, e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. Abóbora menina, andorinha do mar, bem-te-vi, couve-flor, erva doce. Então, olha, espécies botânicas, planta ou fruto, e também zoológicas. Então, erva doce, ó, é composto, certo? E aí, está designando aí uma espécie botânica, certo? Vamos colocar aí como planta. Então, nós temos o uso do hífen como obrigatório. Mesma coisa aqui, ó, bem-te-vi. Está designando o quê? O pássaro. Então, uma espécie botânica, certo? Ou zoológica. Desculpa. Uma espécie zoológica. Então, nós temos aí o uso do hífen. Bem-te-vi é cheio de cair em concurso, processo seletivo, tá? E couve-flor também. É muito comum. Bom, na aula de amanhã, nós vamos continuar esse assunto. Vamos falar sobre o hífen nos casos das locuções. Então, quando nós temos locuções aí, usando duas ou mais palavras, como que fica essa questão do uso do hífen. Pessoal, de modo geral, vocês têm alguma dúvida sobre aquilo que foi tratado hoje? Estão bem tranquilos ou não? Quiserem abrir o microfone, podem ficar tranquilos, tá? Deu para entender, pessoal, a explicação? Deu para ter uma noção? Sim? Leandro respondeu lá no chat. Perfeito. Vocês vão perceber que essa questão da acentuação e da hifenização, o emprego do hífen, não é um bicho de sete cabeças, tá? É assim, é uma questão, assim,
que vocês têm que praticar mesmo, não tem o que fazer. Gente, vocês estão falando dos exercícios, né? Esse assunto não vai dar tempo da gente trabalhar com exercício. Então, vocês têm que pesquisar outras informações, outras fontes. Tem um material bem bacana do Douglas Tufano, tá? Sobre a nova ortografia. Vocês podem baixar. Se vocês quiserem, eu baixo e mando para vocês no grupo, explicando item a item a questão da nova ortografia. Se eu não me engano, foi editado pela editora Melhoramentos, se eu não me engano. Então, é assim, façam, né? Façam exercícios, pesquisem informações, sempre a gente tem que estar atualizado, tá bom? Então, bora praticar, tá bom? E quem quiser vir com a gente para o curso de português na modalidade de extensivo, daí vai dar tempo da gente fazer exercício de tudo, tá bom? Amanhã eu quero finalizar esse assunto da hifenização e eu vou fazer um panorama geral a respeito das obras, vou fazer um panorama geral a respeito de legislação educacional. Então, quem perdeu a aula de legislação no começo, quem ainda não estava no cursinho, quem não estudou tudo que tinha que estudar, amanhã a gente vai amarrar esse assunto primeiro de legislação, tá bom? Então, a gente vai falar a respeito do finalzinho aí de hífens e depois a gente já vai abordar a questão de legislação. Na quarta-feira, vou fazer um apanhado geral para vocês da parte pedagógica, tá? Então, na quarta-feira, um apanhado geral da parte pedagógica. Na quinta-feira, um apanhado geral da parte de língua portuguesa. E depois, na sexta, um simuladão para deixar vocês prontinhos aí para o processo seletivo, já fervendo a mente para conseguirem arrasar aí no processo seletivo e vai dar tudo certo. Vocês vão ver que primeiro vocês saíram na frente, porque vocês estão aí aprendendo juntos, né? A gente vai trocando informações aqui, a gente vai correndo atrás, e vocês já estão nessa corrida desde julho. Então, é um tempo bastante oportuno para vocês aprenderem, refletirem, atualizarem, né, os conhecimentos. E muitas pessoas, muitos candidatos não tiveram essa oportunidade, não fizeram esse investimento. Então, eles já saem um pé atrás, né? Vocês passam na frente nesse sentido. Então, agora é foco, controlar o nervosismo, a ansiedade, e vai dar certo, tá bom? Uma ótima noite para vocês, bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser. Renan, você vai passar alguma coisa sobre a história de Pinhalzinho, que está falando